Pessoal, continuando aqui com o nosso curso, né, de administrador de rede de servidores, a gente parou quando a gente estava falando aqui mais à frente sobre o nosso shell script na última aula. Pronto. No nosso shell script, a gente começou a trabalhar vendo um pouco sobre a criação e edição rápida de alguns textos. No caso, ele vai servir para quê? Basicamente para controlar ou regular o próprio sistema operacional. Ele vai fazer a parte da maioria dos arquivos herdados do Unix, certo? A maioria desses editores são herdados do Unix e dispensam o uso de interface gráfica, ou seja, o que possibilita que a gente possa estar vindo a utilizar no nosso Ubuntu Server ou no nossa interface qualquer que seja. Desses editores, os mais básicos são o Nano, Vi, o Vim, que é a versão melhorada do Vi, Emacs e o Diaconos. Destes, o que a gente vai estar utilizando nas nossas aulas será principalmente o Nano. A gente vai estar trabalhando um pouco do Vi e do Vim também, porém a gente vai dar maior ênfase ao Nano, até porque ele é mais útil em questões de edições rápidas, embora não tenha uma interface tão boa, digamos assim, como a gente vai estar vendo. Ele já vai suprir bastante a nossa necessidade, certo? Para que a gente venha a estar utilizando ele, basta que a gente venha a fazer a utilização do comando da seguinte forma: a gente vai utilizar a sintaxe do sudo, a gente vai escolher o editor em questão, que pode ser Pico, Nano, Vi, Vim, Emacs ou Diaconos. Por padrão, o nosso Ubuntu Server ele vai vir com o Nano pré-instalado e o Vi. Destes, a gente pode estar utilizando, conforme aqui o exemplo abaixo, sudo vi espaço barra etc, barra o nome da pasta em questão, barra o nome do arquivo em questão, certo? A gente vai estar trabalhando isso mais à frente. Aqui a gente vai estar vendo uma definição básica sobre o que é o shell scripting, como a gente trabalhou na aula passada, certo? Só fazendo um pouco da referência, de lembrar que o símbolo lá do dólar serve para a questão de informar que é o usuário, e para o modo root ele vai modificar pelo jogo da velha, tranquilo? Esses shell scripts eles podem ser facilmente adquiridos caso a versão do Linux que você esteja trabalhando não possua um determinado shell script. Basta que, se for baseado no Debian, a distribuição, basta que você venha a estar inserindo o seguinte comando: sudo apt-get install e o nome do shell em questão, recordando que pode ser diversos tipos de shell, certo? Que a gente vai estar vendo. Tem o SC, o SCH e por aí vai. Eu fiquei devendo na última aula de falar um pouco sobre as boas práticas de programação no shell scripting, certo? Para que a gente tenha boas práticas e agilizar a vida caso a gente vá trabalhar em uma empresa grande, como que funciona? Lá você vai desenvolver um código que não necessariamente a pessoa que vai editar vai ser você. Consequentemente, se você não tiver uma documentação e um arquivo bem elaborado, a pessoa vai sentir muita dificuldade, podendo chegar até a inviabilizar o desenvolvimento em si do sistema. Tendo que apagar e gerar um shell novo, que prejudicaria bastante o andamento do processo. Vamos lá, são 10 dicas básicas. Dentre elas, a primeira seria especificar o shell utilizado na primeira linha do código, que seria aquele jogo da velha exclamação barra bin barra bash, né? Que no caso do nosso bash, que a maioria das distribuições do Linux utiliza o shell bash. Como eles utilizam bash, a maioria delas vai utilizar esse comando que eu acabei de citar, certo? Sempre usar comentários de descrição do script. Isso é importantíssimo, porque uma vez que você desenvolve o código, como não necessariamente é você quem vai estar realizando a edição, para situar e saber o que você quis tentar introduzir ao código, é interessante que haja esse comentário. Lembrando que o nosso comentário é também representado pelo nosso jogo da velha ao início da linha, certo?
Quando inserido o jogável no início da linha, ele vai comentar a sequência da linha completa. Comentário de linha, no caso. Declarar variáveis no início do programa. Outra coisa importantíssima. Sempre que a gente tem variáveis, facilita bastante que a gente venha estar declarando todas elas no início do nosso programa, certo? Para que já vinha preparar tudo que a gente vai estar utilizando no meio do sistema em si, como um todo. O quarto tópico aqui seria, no caso, não ter medo da indentação. É complicado às vezes quando se pega um sistema, principalmente quando é um sistema grande, que tem várias linhas, tipo 3.000 linhas, por aí vai. Se tem um sistema desorganizado, um sistema em que você tem diversas linhas, porém não se tem nenhuma organização, fica aquela coisa muito textual, tudo começando no início da linha, fica complicado de você interpretar, de conseguir visualizar cada comando em questão. Por isso é interessante sempre estar mantendo essa questão da indentação de uma forma mais prática. Tem alguns editores que já possibilitam isso dentro da própria interface, certo? Porém é importante que a gente saiba que sempre é bom, mesmo que o editor não possua essa indentação, que seja feita através de tab ou até de espaçamentos mesmo. O quinto tópico aí, ele comenta a questão de comentar frase a frase. É importante em alguns casos. Existem casos em que você cria uma função e aquela função imersa a ela tem várias digamos assim, utilidades, vários comandos. Para isso é interessante que você venha a comentar cada comando, não necessariamente toda frase, digamos assim. O sexto tópico aí é criar arquivos de log para todos os scripts. Isso vocês vão estar vendo mais na frente com os sistemas, que sempre que você desenvolver um sistema, um exemplo, no nosso próprio servidor web, quando a gente permite o acesso de várias pessoas à pasta, por questão de segurança, como eu acho que eu tinha até comentado com vocês, a questão do desenvolvimento de logs. Por que isso? Como que você vai saber quais foram e quantas foram as pessoas que acessaram o sistema de tal data até tal data, de que hora e em que momento exato foi acessado? Se alguém vier a gerar algum dado malicioso ou que represente alguma quebra na segurança para algum dos usuários de vocês, isso venha a estar sendo caracterizado como um crime, é interessante que vocês tenham esses logs para comprovar que não partiu de vocês, que provavelmente alguém penetrou o sistema de algum modo malicioso e veio a estar gerando essa ação maliciosa, certo? Para isso é interessante que a gente sempre crie os logs. A gente vai estar vendo como faz para configurar os logs mais na frente com os servidores. A geração deles é bem simples também, caso vocês queiram a gente pode estar trabalhando. Isso é bem importante. Já no tópico 7, ele comenta a questão de caprichar no corpo do script. Esse capricho ele remete justamente a que você venha trabalhar um código mais otimizado, que não tem aquela questão de redundância, evitar ao máximo coisas desnecessárias, ou seja, pôr somente o que é realmente útil e o que não for útil deixa para pôr em outro momento, ou deixa até de pôr, né? Pôr só realmente o essencial em cada programa. Tópico 8. Valide a execução de cada comando, ou seja, cada comando ele deve ter um teste. Um exemplo, suponhamos que você cria um programazinho só para receber o nome do usuário. Pronto, você vai lá e insere o programa, porém, ao terminar essa questão da execução do programa, de receber o nome do usuário, é importante que você mostre na tela. Por que isso? Você está validando a execução, ou seja, você está dizendo ao sistema que está funcionando, está rodando ok, tudo legal. Outra coisa bem interessante, mantenha nomes coerentes. Um exemplo que eu gosto sempre de usar é o seguinte: vamos supor que você vai fazer a soma de 3 números.
Geralmente o pessoal costuma fazer isso, por N1, N2, N3. No exato momento da sua vida que você criou um sistema assim, você lembra o que quer dizer N1, o que quer dizer N2, o que quer dizer N3. Porém, com o tempo, você pode não lembrar mais o que você queria representar naquele momento. Ou seja, se você não inserir uma variável, um nome coerente, vai acabar gerando problemas futuros, certo? Isso já é uma prevenção de quando você for dar manutenção no código, ainda conseguir identificar, não só através do nome coerente, mas também do comentário, que a gente comentou agora há pouco. O 10º tópico aqui, e último, seria sempre validar execuções dos scripts, certo? Ou seja, sempre verificar se realmente eles estão funcionando, através de quê? De funções que vocês podem estar criando, certo? Essas seriam as 10 dicas de boas práticas, certo? Que eu estarei mostrando para vocês. Aqui na nossa introdução ao Shell Scripting, a gente trabalhou um pouco sobre a questão do comando de criação de arquivos, sem que necessariamente fosse aberto, certo? Sem usar um editor de código. Para isso, fizemos a utilização do comando touch, que ele gerou um arquivo de nome qualquer que vocês criaram. Posteriormente, a gente foi mudar, digamos assim, a permissão de acesso desse arquivo. A permissão de acesso no Ubuntu é uma coisa bastante interessante. Até porque se vocês forem trabalhar no modo visual, digamos assim, do Linux, vocês vão estar sentindo um pouco de dificuldade quando vocês tentarem mover para uma determinada pasta do sistema. Vocês não vão conseguir, a não ser que vocês façam isso através do prompt de comando e dê um sudo alguma coisa, pedindo autorização do sistema para realizar essa ação, certo? Mas eu não quero estar toda vez pedindo essa autorização. Como é que eu faço? Afinal, você vai dar um chmod e inserir a permissão em questão. Nesse caso, a gente pediu apenas uma configuração de execução. Por isso, mais X e o nome do arquivo. Porém, tem vários tipos de liberação, certo? Tem o 777, 775 e pela aí vai. A gente pode estar vendo isso mais à frente, certo? No próximo tópico, ele diz aí, note que após a permissão, o arquivo aparecerá em verde. Ou seja, uma característica interessante do Ubuntu é que ele faz essa diferenciação dos arquivos através das cores, certo? Um arquivo, quando ele acaba de ser criado, geralmente ele é criado na cor branca. A cor branca representa o quê? Que é apenas um arquivo que foi criado. Porém, se a gente inserir uma permissão de execução naquele arquivo, que pode ser uma codificação, ele vai possivelmente ser compilado, dependendo da forma que você venha executá-lo, certo? Se for um azul, pode ser uma pasta, e pela aí vai. Vamos lá, próximo tópico. Modifique o arquivo com o editor de preferência. Ou seja, a gente pode abrir qualquer editor, certo, de texto, como a gente viu agora há pouco. Pode ser o Nano, o Vim e pela aí vai, certo? Esses são os mais conhecidos. Eu informo que seria interessante estar trabalhando com eles. A primeira linha do Shell é sempre utilizada para informar o modelo de Shell utilizado. Ou seja, a primeira linha seria basicamente aquela que diz jogo da velha, exclamação, /bin, o nome do shell em questão, que pode ser SH, Bash, KSH, ZSH, CSH ou TCSH. Esses são os mais comuns, embora o mais utilizado seja o Bash, como a gente já havia comentado. Pronto, aí ele traz a questão que eu já tinha até comentado com vocês, declarar sempre o bash na primeira linha, certo? Ele vai apenas identificar, como a gente acabou de ver, através dessa primeira linha, certo? Vamos lá. Aqui ele traz uma práticazinha básica, que seria para abrir e fechar o leitor de CD e DVD. Como vocês já realizaram, então eu vou estar prosseguindo. Vocês viram o comando echo, que serve para printar uma determinada mensagem na tela, certo? Comando eject
ele serviria para ejetar uma BAE de CD ou DVD que houvesse conectado à máquina. E o eject-t serve para retornar a BAE para o estado zero. O sleep é o comando determinado para dar uma pausa de alguns instantes enquanto você realiza uma determinada ação. O comentário, como a gente comentou a princípio, ele simplesmente é um jogo da velha no início da linha que vai comentar toda a sequência da linha. Variáveis de ambiente, eu não havia comentado anteriormente, mas é uma coisa que é bastante útil, principalmente quando vocês estiverem trabalhando com alguns outros programas e sistemas no Linux. O que seria basicamente as variáveis de ambiente? Uma vez que você precisa obter o nome de um usuário, uma data do sistema, uma hora, isso tudo pode ser obtido através de variáveis globais, certo? Na verdade, desculpe, variáveis de ambiente, que são tidos como variáveis globais. Um exemplo aqui que vocês podem estar realizando, digitando no prompt de comando de vocês, seria dar um env ou o nosso printenv, certo? Ele vai estar mostrando, no caso, todas as variáveis de ambientes em questão no momento. Na sequência, a gente vai trabalhar um pouco sobre a variável no shell. Para o shell, a sintaxe para a variável, você vai inserir o nome da variável igual e o valor em questão. Pode ser nome, letra, número, o que você desejar, certo? Ou pode ser até mesmo... vamos seguir que a gente vai comentando. Onde o nome da variável representa o nome da variável, como acabo de falar, o valor representa o atributo, a variável criada. A chamada dela, como é que vai funcionar? Para utilizar, basta inserir o dólar antes do nome da variável. Vamos ver um exemplo. A gente já tinha até trabalhado, mas vou estar tratando aqui para a gente aproximar mais da nossa convivência. Vamos lá. Como a gente comentou, a primeira linha seria o jogo da velha, exclamação, barra binbash, que é o nosso shell em questão. Cor da casa, nesse exemplo, representa o nome da variável. E na sequência dá igual e o atributo que vai ser atribuído a determinada variável. Ou seja, essa palavra verde vai ser salva dentro da variável casa que está alocada em um ponto da memória da máquina de vocês, do computador, certo? E o echo, ele serve para printar na tela uma frase ou uma frase junto a uma determinada variável. E na sequência a gente sempre costuma dar um existe para que ele venha a finalizar o nosso shell script e traga o promptzinho de comando de volta, certo? Vamos lá. Saída de comando com valor de variável. O nome da variável vai ser igual a um determinado comando ou nome da variável, entre aspas, o comando. Um exemplo desse seria a contagem da quantidade de arquivos em um determinado diretório, certo? Vamos lá. Como sempre, a primeira linha vai ser um barra binbash no nosso shell script. A gente cria uma variável com o nome total de linhas, que seria igual a $, que vai dar a indicação que é um comando, certo? E entre parênteses eu vou inserir o comando em questão. Ele dá um ls para fazer uma listagem, um barra, que é chamado de pipe dentro do Linux, que ele vai servir para concatenar esse comando a um outro. E na sequência ele vai dar um wc-l. Esse ls pipe wc-l vai servir para retornar e salvar dentro de uma determinada variável a quantidade de arquivos que foram listados pelo comando ls. Quando a gente dá um echo, existe aí variável total de linhas, arquivo nesse diretório, ele vai mostrar existem tantos arquivos nesse diretório. Capturar valores do teclado. A gente viu na última aula que a gente poderia estar trabalhando a questão de ler um valor que o usuário venha a digitar. Até porque muitas vezes é necessário que o sistema venha identificar um costume do usuário, um gosto dele a estar selecionando alguma determinada ação. Para isso é importante que a gente possa capturar valores do teclado. Nos nossos exemplos a gente vai trabalhar com nomes, números e pela aí vai.
O exemplo básico seria, no caso, perguntar o nome do usuário e dizer que ele é bem-vindo ao sistema, certo? A gente vai estar realizando a implementação agora desse comando. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Só clicar aqui, melhorar aqui um pouco a visibilidade para a gente. Vamos abrir aqui. Abrir aqui o meu console, certo? No modo root, meu terminal. E vou estar criando inicialmente uma determinada pasta para que a gente venha a salvar o nosso arquivo. Então vou aqui gerar um mkdir e vou dar esse diretório o nome de max. Pronto. Vou dar um ls para ele fazer uma listagem. Pronto, apareceu ali em azul representando nosso diretório, certo? Com o nome de max. Para entrar em um determinado diretório, a gente viu que a gente pode usar o comando cd, que significaria change directory, ou seja, mudar de diretório, e na sequência eu informo qual diretório eu vou prosseguir. No caso, eu vou para o diretório max. Pronto. Quando eu dei o comando cd max, ele entrou dentro do nosso diretório. Vamos ver o que tem no diretório. Por enquanto, nada. Para que a gente venha a criar o nosso arquivo, eu vou dar a esse arquivo o nome de nome, certo? Então eu vou criar aqui através do comando touch, espaço, o nome do meu arquivo, que no caso vai ser nome.sh, certo? Quando eu criei aqui, ó, touch, espaço, nome /sh, eu vou realizar uma listagem agora e vamos ver que o arquivo foi criado com sucesso. Porém, para que eu possa estar sempre utilizando alguma ação do meu arquivo, eu tenho que dar ele uma permissão de execução. Essa permissão pode ser realizada através do comando chmod. Chmod, espaço, como seria uma permissão de execução, eu vou dar um mais x e o nome do arquivo em questão. Se eu digitar apenas duas letras e der um tab, ele vai completar para mim e eu vou estar executando de forma mais prática. Vou realizar na sequência mais uma listagem para verificar que agora o nosso nome está verde, ou seja, representa para a gente que agora ele tem uma permissão de execução. Se eu vier executar o determinado arquivo, ele vai estar me gerando uma execução desse arquivo.